Oi, eu sou a Raquel e esse é o Descontando Contos. Tudo bem com vocês? Tô fazendo tudo direitinho nessa quarentena. Não se esqueçam de lavar as mãos e evitar aglomerações, tá bom? Bem, esse vídeo é a parte 2 dos livros que eu li em março. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem aqui no canal e me seguirem lá no Instagram, @descontandocontos. Bem, o 11º e o 12º livros que eu li em março foram A Rosa Branca e A Chave Negra, da Amy Ewing, que são os dois últimos livros da trilogia da Cidade Sitiada. Essa trilogia é uma trilogia de distopia que foi levemente baseada no conto da Aya. Se você ainda não leu, é um livro da Margaret Atwood, que eu não consegui terminar de ler na época porque eu achei que foi muito pesado para mim. Mas eu pretendo ler de novo, terminar de ler esse ano. Então, aí depois eu falo o que eu achei para vocês. Mas ele foi baseado na parte das mulheres que são usadas para procriação. O que acontece? Nossa protagonista, ela é uma substituta. O que é uma substituta? É uma menina que vem da parte mais miserável da cidade sitiada, dos pântanos, e ela tem poderes especiais. Então, todas as meninas que são desse local, elas fazem um teste de sangue assim que elas menstruam, para saber se elas têm esses poderes ou não. As que têm esses poderes são separadas da família, e a família ganha um dinheiro por elas terem sido levadas, e elas vão treinar esses dons, e depois elas vão ser mandadas para um leilão, e lá as famílias mais poderosas da cidade, que são as famílias da realeza ou as famílias burguesas, vão comprar uma substituta. Porque as famílias da realeza não podem ter filhos. Então elas vão ser inseminadas artificialmente para gerar as crianças da realeza. As da burguesia, elas podem sim ter filhos, mas comprar uma substituta é sinal de status. Então as mais ricas fazem isso também. Depois disso, elas seriam aposentadas e levadas para um lugar para aproveitarem a aposentadoria delas. O problema é que depois que a nossa protagonista é comprada pela duquesa da Casa do Lago, que é uma das casas mais importantes da realeza, ela descobre que tem um monte de segredo lá, um monte de coisa que está errada, que está sendo feita escondida, que ela não sabia de verdade. Então, aí começa uma corrida meio que pelo conhecimento, para descobrir o que está realmente acontecendo, quanto cada pessoa sabe nessa situação. E o livro é muito legal, é muito bom. Tem o toque de fantasia, tem bastante ação, então eu acho que ele flui muito bem. Super vale a pena. Bem, depois eu li Kitty, da L.S. Kitty é um livro narrado por uma gatinha de rua que se recusa a ser adotada. Nossa querida Kitty não quer ser adotada porque ela sabe que vai sofrer. Então o livro vai dando dicas do porquê que ela não quer ser adotada ao longo da história. É um livro fininho, é muito divertido, é fofo e eu recomendo. Sim, sabe, não é a maravilha do século XXI, mas ele é fofinho e como tá todo mundo em casa de quarentena, então eu realmente recomendo um livro desse estilo para você ler. Vai lá ler Kitty, da L.S. Depois de sonhar tantos sonhos, de fazer tantos planos, de um futuro para nós. Bem, depois eu li Carry On, da Rainbow Rowell. Esse livro é acho que o único livro de fantasia que a Rainbow Rowell fez. Ela é escritora de Eleanor Park, é um livro que é bem famosinho, então é
Young Adult, a maioria dos livros que ela escreve são Young Adult, menos esse, que é um infanto juvenil. Ele seria a versão dela desses livros de fantasia que a gente vê, tipo Harry Potter, Percy Jackson. Então, esse foi a versão dela para esses livros. Esse livro é muito legal porque ele é LGBT e ele tem muita comédia. Então, ele é muito divertido. Fala sobre bruxos também. Aí tem bruxos, tem vampiros, tem lobisomens, tem todos esses seres assim. E se passa numa escola de bruxos. Tô falando que é a versão dela para Harry Potter. E aí temos um garoto que ele é super dotado, ele tem mais poder do que todo mundo. Só que apesar dele ter mais poder que todo mundo, ele não consegue controlar esse poder direito. E a história é hilária. E ele tem que lutar contra um ser maligno que rouba a magia da Inglaterra. Então ele vai abrindo buracos, tipo buracos na camada de ozônio, só que na camada de magia. Então quando você vai para lá, você não, para um desses lugares que tem um desses buracos, você não consegue usar sua magia. E aí eu gostei muito. Ele é muito engraçado, é bastante divertido mesmo. Então vale a pena ler. E o mais legal disso tudo foi como foi colocada a parte LGBT, que eu achei bem legal também. Bem, depois disso, temos 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Esse livro é um livro que fala sobre Ele é um livro que ele é meio misturado, assim. É um livro que se passa em 2 linhas temporais, ao mesmo tempo. Se passa sobre a história de um caso que houve realmente aqui no Brasil, de um antropólogo que se matou lá no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, quando ele estava voltando de uma expedição numa aldeia indígena. Ele passou 9 noites lá e depois disso ele se matou. O caso acabou meio abafado, assim, pela antropologia brasileira, porque ninguém queria falar muito sobre o assunto. Aí temos um jornalista que ele acaba descobrindo esse caso, lendo no jornal por acaso, e ele fica obcecado por ele. E ele começa a investigar porque ele quer saber a fundo o que aconteceu de verdade, o porquê desse antropólogo ter se matado, o que aconteceu. Então ele começa a fazer várias coisas, ele também visita a aldeia indígena que o outro foi. E sempre fica uma dúvida de se esse outro personagem principal, o jornalista, é na verdade o próprio Bernardo Carvalho ou não. Ele deixa tudo muito misturadinho, com coisas que realmente seriam comuns entre o jornalista e ele. É um livro bom, mas eu achei o livro um pouco lento, assim, sabe? Você demora um pouco para digerir o livro, para conseguir ler de verdade. Ele não flui muito. Principalmente as partes do jornalista. Mas isso é a minha opinião, o livro é bom. Depois, eu li Mary Poppins, da P.L. Travers. Mary Poppins é o primeiro volume da série de 8 volumes da Mary Poppins. Temos o filme da Disney, então se você quer conhecer a história assim por cima, você pode ver o filme. A Mary Poppins fala sobre uma babá mágica. Ela é uma babá que consegue fazer 1000 coisas maravilhosas. E ela vira babá de 2 crianças numa rua de Londres chamada Chancery Lane, que são as crianças dos Banks. O papai Banks ele é banqueiro. A mamãe Banks é dona de casa. E ela... Não são 2 crianças, são 4.
2 bebês e 2 crianças. E ela vira babá deles. E ela é uma babá diferente de tudo que eles já conheceram, porque ela é mágica. O livro é muito legal, é uma fantasia, passa bastante rápido, é muito interessante, assim, é bem divertido, é infanto-juvenil, mas é muito bom, é muito gostosinho de se ler. Minha única decepção com esse livro foi com a própria Mary Poppins. Porque quando eu vi o filme da Mary Poppins, ela era toda doce, meiga, delicada, que não sei o quê. E a Mary Poppins do livro é uma grossa. É uma grossa que dá umas patadas nas crianças, assim, sem necessidade nenhuma, sabe? Ela é vaidosa ao extremo. Eu fico assim, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu do livro pro filme? Aí depois eu fui pesquisar e eu descobri que a escritora teve algumas brigas com a Walt Disney porque ela não queria que a Mary Poppins do filme fosse daquele jeito. Então, eu entendi. E depois eu percebi que ela queria um livro de fantasia, mas que a parte realista fosse realmente realista. Então ela se inspirou em babás, em famílias tradicionais da época em Londres, sabe? O primeiro volume fluiu muito bem. Agora eu tô no segundo e eu tô meio empacadinha no final por uns motivos aí que são do... Eu comecei a desgostar de outros personagens além da Mary Poppins por coisas que foram acontecendo no segundo volume. Mas o primeiro volume é fechadinho, então você não precisa ler a série toda, não precisa ler os 8 volumes, pode ler só o primeiro. Então, eu li O Jogador, da V.K. Land. Esse livro é um hot contemporâneo que fala sobre um jogador de futebol americano e uma repórter esportiva. Eles se encontram no camarim e eles estão lá, ela vai entrevistá-lo e ele simplesmente tá lá com a toalha no camarim não, né, no box lá, e aí ele simplesmente tira a toalha quando ela vai começar a entrevistá-lo. Como a câmera só vai da cintura pra cima, ninguém consegue ver, mas isso obviamente deixa ela desconcertada. E no começo ela fica com muita raiva dele. E não quer vê-lo nem pintado de ouro. Enquanto isso, ele quer transar com ela de qualquer jeito. Bem, aí a história dos dois vai explicar o passado dela, vai explicar o passado dele. Os dois têm problemas de confiança. Então, é um livro... Eu achei um livro muito legal porque, apesar dessa parte do início que não foi nada legal, nada interessante, seríssimos problemas de assédio, de você ficar pelado na frente da sua entrevistadora. Sério problema de assédio, mas o restante do livro é muito legal. O cara não é muito machista, como acontece nos outros livros sensuais contemporâneos. Então, eu gostei bastante, é divertido, é bom para passar o tempo. Ele também fala de um assunto bem sério, que é o abuso de drogas. Então, apesar de tudo, de ser um livro leve, ele passa sobre esse assunto, fala também sobre Alzheimer. E são temas diferentes de se abordar num romance sensual, mas que foi bem legal, foi muito interessante. E aí, eu li Dark Dawn, da Jay Kristoff. Esse livro é um arraso, gente. É o último da trilogia das Crônicas de Quase Noite. Gente, essa é uma trilogia de high fantasy maravilhosa. Eu até já falei dela aqui, quando eu falei das 10 protagonistas de fantasia, das 10 melhores protagonistas de fantasia. Eu vou deixar aqui o link também. E a Mia Corvelli é a nossa personagem principal e ela é uma sombria, ela é uma garota que consegue controlar sombras. E ela tá treinando para se tornar uma assassina
e conseguir se vingar pela família dela. O terceiro volume é o desfecho disso tudo que aconteceu. Tem umas reviravoltas absurdas. E o final não era exatamente o que eu queria, mas ainda assim foi bom, ficou bom, assim, sabe? Conseguiu chegar lá. Não exatamente do jeito que eu esperava, mas chegou lá. Isso que importa. Então, a Mia Corvéria, essa menina, ela controla as sombras, ela é uma aprendiz de assassina e ela vai passar por a segunda parte do treinamento, que é na Guilda dos Assassinos, que é que ora para uma deusa dos assassinatos, que é a Mãe da Noite. E lá ela vai aprender as técnicas mais refinadas para matar, vai conhecer várias pessoas que estão lá, que vão ser assassinos junto com ela. E é muito interessante, é um universo muito interessante. E é uma história muito legal mesmo, sabe? Tem uma mitologia muito bonita, então tudo nela é maravilhoso. Fora as capas são maravilhosas. As capas dos livros são incríveis. E por último, do mês de março, eu li A Solidão do Duque, da Dama Beltrão. Esse livro é um romance de época. Ele fala sobre um libertino que esse libertino ele se metia com várias mulheres casadas e aí ele estava acostumado em vários duelos. Só que nisso, o último duelo que ele vai participar, o cara é um excelente atirador e atira realmente nele, e ele fica deformado e perde o movimento de uma das mãos. E isso deixa ele com muita vergonha e ele resolve ficar recluso. Ele vai pra casa de campo dele e vai se tornar um duque recluso. Só que ele, em uma dessas épocas, ele bebe demais e resolve andar pelos bosques à noite. E ele cai do cavalo. E uma menina consegue salvá-lo, arrasta o pobre coitado. E aí ele é salvo por ela. E ele não consegue saber nada dela a princípio. Então ele fica meio obcecadinho por ela. E ela tem um passado misterioso, tudo mais. E o livro é bem legal, ele é muito fininho também, mas ele é bem legal. Pra quem gosta de romance de época, é uma super dica. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Então, até quarta-feira que vem. Tchau!